Gekko Moria é alguém muito mais forte do que você lembra e muito mais importante do que a gente poderia sequer imaginar. Durante anos, Gekko Moria foi lembrado como um vilão lixo de Thriller Bark e após ser derrotado pelo Chapéu de Palha, parecia que o seu tempo na história havia terminado. No entanto, o capítulo 1158 do mangá de One Piece trouxe uma revelação que muda completamente essa percepção. O antigo herói de Wano, registrado em lápides e memórias do país, atendia pelo nome de Kozuki Moria. Curiosamente, os kanjis que compõem Gekko e Kozuki são os mesmos, apenas em ordem invertida. Um detalhe que não parece ter sido colocado pelo Oda de maneira aleatória. Se essa ligação for confirmada, Moria deixa de ser apenas o pirata que perdeu a sua tripulação para o Kaido no passado e se tornaria um herdeiro legítimo de uma das linhagens mais importantes do mundo de One Piece. Gekko Moria ficou conhecido por colecionar sombras de guerreiros poderosos como o lendário samurai Ryuma e de vários antigos membros dos Piratas Rocks, algo que pode incluir até mesmo o próprio Shebek, quando observamos esse zumbi de cabelo azul. E essa hipótese ganha ainda mais peso quando lembramos que Thriller Bark pode esconder um segredo ainda maior. Existe a possibilidade de que a gigantesca ilha zumbi seria, na verdade, a antiga ilha de God Valley, dita ter desaparecido do mapa. E sabe o que é mais curioso? Ambos Thriller Bark e God Valley são ilhas ditas serem originadas do West Blue. Se isso for verdade, Moria está conectado tanto ao destino do país de Wano quanto ao incidente de God Valley, um dos eventos mais importantes das últimas décadas. E o cenário atual torna tudo ainda mais intrigante. Recentemente, Moria foi capturado em Hatinosu pelos piratas do Barba Negra, mas conseguiu escapar graças à intervenção de Kobe. Agora, com a Cross Guild crescendo e Barba Negra prestes a descobrir a localização da arma ancestral Pluton, o retorno de Moria pode ser decisivo. Ele se juntará a Bug, Mihawk e Crocodile na Cross Guild ou voltará a sua sombra para Wano, atendendo ao chamado de sua verdadeira linhagem e se tornar o herói que o país sempre pensou que ele fosse. Uma coisa é certa, se sua lápide em Wano o chama de herói, talvez estejamos prestes a descobrir a versão de Gekko Moria que nunca vimos antes, a versão chamada Kozuki Moria. Vamos falar sobre o vilão mais subestimado de One Piece e entender o seu verdadeiro papel na história do mundo de One Piece e como ele será de vital importância na queda de Barba Negra, não antes de você deixar uma sombra no botão do like e outra no botão de se inscrever no canal. Estamos na contagem regressiva, como você sabe, para os 900 mil tripulantes e só tá faltando você entrar pro meu bando. O passado de Gekko Moria. Antes de erguer a gigantesca Thriller Bark, o maior navio do mundo, e se tornar um dos Chichibukais, Moria navegava pelos mares como um pirata promissor. Diferente de sua aparência oval de hoje em dia, o jovem Moria tinha uma aura tão impactante quanto a de qualquer novato promissor daquela época. No entanto, sua vida mudou para sempre após o encontro fatídico com Kaido, ainda nos primórdios da ascensão do Imperador na cidade de Ringo, no país de Wano. Nessa batalha, Moria perdeu todos os seus companheiros, um trauma tão profundo que moldaria suas escolhas dali em diante. Sem tripulação, sem confiança em alianças e marcado pela derrota, ficando acima do peso, ele passou a buscar uma forma de jamais sentir essa perda novamente, e encontrou nas sombras e nos mortos o caminho para reconstruir a sua força. Foi assim que nasceu o projeto dos zumbis de Thriller Bark. Usando sua Akuma no Mi, a Kage no Mi, Moria desenvolveu a técnica de manipular sombras, arrancando-as de suas vítimas e implantando-as em cadáveres para reanimá-los como guerreiros imortais. Essa obsessão transformou a sua tripulação em algo grotesco, um verdadeiro exército de mortos-vivos que incluía até mesmo figuras lendárias como o samurai Ryuma. Para muitos, Moria havia se tornado apenas uma sombra do que fora no passado um pirata gordo, preguiçoso, acomodado e sem a ambição que move grandes nomes do novo mundo. Mas na prática, o que ele havia feito era construir uma nova forma de família, incapaz de morrer e, portanto, incapaz de abandoná-lo. Kaido havia quebrado o seu espírito por completo. Anos depois, sua derrota para Luffy em Thriller Bark marcou o ponto de virada em sua trajetória dentro da história.
ficando à beira do esquecimento por parte do público. Ainda assim, ele continuou rondando os bastidores do mundo pirata. Perdeu o seu posto como Shichibukai após a guerra de Marineford, foi caçado pelo governo mundial e mais recentemente caiu nas mãos do Barba Negra em Hachinosu. Cada uma dessas derrotas parecia colocá-lo mais distante da relevância. Porém, com a revelação de que seu nome pode estar ligado ao clã Kozuki de Wano, Moria acaba de assumir um papel de vital importância nessa saga final de One Piece. O real nível de poder de Gekko Moria. Como sabemos, Gekko Moria é usuário da Kage-Kage no Mi, uma fruta que deu um baita trabalho para o Luffy e todos os Chapéus de Palha. Mesmo fora de forma, Moria conseguia correr mais rápido que o próprio Luffy e mesmo estando parado, ele parecia invulnerável. Sua sombra fazia a maior parte do trabalho e caso ele fosse pego, bastava trocar de lugar com a sua sombra. Um poder extremamente versátil e muito bem explorado pelo Moria. Mas ainda tem mais. Um feito que muita gente subestima é o fato do Moria ter conseguido absorver um total de 1000 sombras, enquanto o Luffy só conseguiu absorver 100, e isso por ele ter um corpo feito de borracha, capaz de suportar o tranco. E mesmo que Moria não tenha conseguido suportar as 1000 sombras por muito tempo, ainda foi um mérito 10 vezes maior que o do Luffy. No seu auge, era capaz do Moria aguentar essas mesmas 1000 sombras com tranquilidade. O que aconteceu em Thriller Bark foi a gente ver alguém claramente fora de forma tentando levantar o mesmo peso de quando estava no auge e passando mal por isso. Mas, mesmo assim, um feito e tanto do Moria para a época. E eu digo mais, além de ter aguentado 1000 sombras, um total de 10 vezes mais que o Luffy mesmo sem ter um corpo de borracha para ajudar, o nível de força que o Moria alcançou foi um negócio descomunal. Para quem não se lembra, com um soco base, Moria foi capaz de dividir a ilha de Thriller Bark inteira. Um feito esse que se compara ao que o King Kong Gun do Luffy fez em Dressrosa ou mesmo ao ataque do Barba Branca com a Gura Gura no Mi. Vocês têm noção do que é isso? Então, antes de subestimarem o Moria, pensem bem no que esse homem devia ser capaz de fazer no seu auge. A real linhagem de Moria. Durante o arco de Wano, já havia uma expectativa de que Moria fizesse uma aparição e tivesse uma participação relevante na queda do Kaido. Considerando que Kaido foi o motivo para que Moria entrasse em depressão e ficasse gordo, balofo daquele jeito, faria sentido que ele ajudasse o Luffy, vendo nisso uma oportunidade para se vingar daquele que o derrotou e ainda recuperar a autoestima e a força de espírito para continuar sendo um pirata. Quem se lembra da velha teoria do Moria decidindo ajudar a aliança e enfiar um exército de sombras no corpo do Luffy para que ele ficasse bufado contra o Kaido. Antes do Gear 5, a teoria mais popular era de que o Luffy revelasse uma forma totalmente diferente, uma fusão do Gear 4 com Nightmare Luffy, quem sabe intitulada de Gear 4 Nightman. Nos meus sonhos molhados, eu ainda vejo essa variação do Gear 4 acontecendo, principalmente agora que essa forma parece meio esquecida, né? O Gear 4 parece meio esquecido. Porém, não mais contra o Kaido, mas sim, quem sabe, contra o Barba Negra. Então as expectativas eram altas, mas infelizmente a única migalha que tivemos foi um mero quadro citando o confronto entre eles dois. O anime ainda tentou dar uma migalha a mais pra gente, fazendo os dois pelo menos terem um clash genérico com uma animação duvidosa. Porém, a relação de Moria com o país de Wano se provou muito mais profunda do que a gente pensava. Na história de capa do capítulo 1158, foi revelado que o suposto herói de Wano que teria enfrentado o Kaido em defesa do país se chamava Kozuki Moria, também conhecido como Pirata da Justiça. Essa descoberta deixou a gente confuso porque até onde sabíamos, Moria era originado do West Blue, mas quanto mais observamos os detalhes, mais as peças começam a se encaixar. Primeiro, temos a informação de que esse herói teria lutado contra o Kaido exatamente como já sabíamos sobre o confronto entre os piratas do Moria e os piratas das Feras. E essa batalha aconteceu justamente em Ringo, o mesmo local onde foi erguida uma lápide em memória de Moria. O detalhe curioso é que a história dizia que o corpo desse herói nunca chegou a ser encontrado. Isso pode ser explicado de forma muito simples. Moria continua vivo até hoje, quem sabe até tenha mudado de nome, confundindo os relatos sobre a sua suposta morte. O peso dessa revelação cresce ainda mais quando observamos a questão do nome.
Gekko e Kozuki são escritos com os mesmos kanjis, apenas em ordem inversa. A leitura acaba mudando, mas o significado permanece oculto nessa inversão. Isso sugere que Moria pode sim ter origens ligadas ao clã Kozuki, o mesmo responsável por proteger os poneglyphs e preservar a verdadeira história do mundo. Outro indício aparece no visual do próprio Moria. Sua calça traz um padrão de 4 quadrados que remete diretamente ao emblema do clã Takeda, em especial ao famoso daimyo Takeda Shingen do período Sengoku do Japão. Essa referência pode indicar que o Oda esteja sinalizando que o Moria já foi visto como um lorde em Wano, um possível daimyo ligado ao clã Kozuki, até o dia em que ele foi derrotado e dado como morto na luta contra o Kaido. Inclusive, talvez naquela circunstância em que a batalha aconteceu, Moria teria saído de sua cidade para proteger parte do país. E essa herança pode até se estender a Perona, que sempre foi retratada como uma filha adotiva para Moria. Existe a possibilidade dela também ter raízes em Wano. E a semelhança com a Toko é impressionante. Ambas têm cabelos rosa, olhos de formato semelhante e até sobrancelhas praticamente idênticas. O contraste entre as duas também parece sugestivo. Toko, marcada pela constante risada causada pelos efeitos das Smiles, e Perona com a sua fruta da negatividade. É como se o Oda tivesse construído um espelho intencional entre elas. E por fim, esse vínculo entre Moria e os Kozuki pode explicar um detalhe que sempre pareceu estranho: o interesse de Barba Negra por ele. Em vez de matá-lo, Tite decidiu apenas aprisioná-lo em Hachinoso, e agora essa escolha faz todo sentido. Se Moria realmente for descendente do clã Kozuki, existe a chance de que ele possua a habilidade de ler e decifrar os poneglyphs, um conhecimento que Barba Negra, mais do que ninguém, teria total interesse de explorar. Uma habilidade muito mais valiosa do que ter a Kage no Mi nas mãos. Gekko Moria e o incidente de God Valley. Quando revisitamos a trajetória de Gekko Moria, um detalhe salta aos olhos. As sombras que ele reuniu em Thriller Bark pertencem a figuras de peso ligadas ao lendário bando dos Piratas Rocks. Entre elas, nomes como Machado de Prata, Capitão John e Ganzui já estiveram sob o controle de Moria, e existe a possibilidade de outros membros dos Piratas Rocks, incluindo o próprio Shebek, ter sido transformado num zumbi pelo Moria. Se liguem na estranha semelhança do Shebek com esse zumbi específico, de língua de fora, um olho fechado e principalmente esse cabelo azul. Se o Shebek for confirmado tendo parte do cabelo azul, aí, meu amigo, a coisa fica complicada. E essa relação do Moria com o incidente de God Valley vai ainda mais além. Existe a forte possibilidade de que Moria tenha tomado posse da própria ilha após o confronto que marcou o fim dos Piratas Rocks. Thriller Bark foi apresentada pra gente como o maior navio do mundo, mas sua escala e estrutura sempre a fizeram parecer mais uma ilha que se desloca pelos mares. E aqui está o detalhe mais importante. Thriller Bark já havia sido descrita como uma ilha do West Blue, e no capítulo 1158 descobrimos que esse era exatamente o mesmo mar onde ficava localizada God Valley antes dela desaparecer dos mares. Até mesmo a semelhança visual reforça a teoria. A montanha pontiaguda de God Valley lembra o enorme mastro que se ergue no centro de Thriller Bark. O herói de Wano ressurge. Diante de tudo que sabemos, a grande questão agora é: qual será o próximo passo de Gekko Moria na saga final de One Piece? Depois de escapar de Hachinoso graças à ajuda de Kobe, ele volta a ser uma peça solta no tabuleiro, mas uma peça que carrega uma conexão direta com o Wano e um poder capaz de reanimar guerreiros lendários do passado. O primeiro deles é a possibilidade de Moria se unir à Cross Guild. A organização, formada por Crocodile, Mihawk e Bug, se tornou uma força capaz de rivalizar até mesmo com os Yonkou. Nesse sentido, a entrada de Moria nesse grupo faria sentido, já que todos os seus líderes são antigos Chichibukais. Mais do que isso, o poder das sombras de Moria poderia ampliar a força bélica da Cross Guild, criando um exército de mortos-vivos a serviço de sua causa. E se ainda houver uma segunda fuga em massa de Impel Down e a Cross Guild estiver envolvida, especialmente libertando Don Quixote do Flamingo, os poderes de Moria seriam perfeitos para infiltração, já que a sua sombra pode entrar em qualquer lugar. Já o segundo caminho, porém, talvez seja ainda mais significativo: um retorno ao Wano.
Agora que Caribou está prestes a revelar para os piratas do Barba Negra o paradeiro da arma ancestral Pluton, é questão de tempo até Tite decidir avançar sobre o país que Oden protegeu com sua vida. Nesse cenário, Moria poderia surgir como um aliado improvável, retornando como o herói que sua lápide em Ringo já dizia ser. Moria poderia até mesmo trazer Kozuki Oden de volta, isso se ele já não o fez. Lembram de um zumbi chamado Jigoro, que aparece no arco de Thriller Bark? Bom, esse cara lembra muito o antigo Shogun de Wano num nível que eu acho difícil ser apenas uma coincidência. O do Rocks pode até ser uma coincidência, mas esse eu acho muito difícil. Reparem no cabelo idêntico ao do Oden, o coque samurai, o estilo de duas espadas e as pernas com panturrilhas grossas e peludas que só o Oden era capaz de ter. E sabem o que é mais curioso? Esse zumbi foi reanimado justamente com a sombra do Zoro no arco de Thriller Bark. Mas independente de qual caminho o Moria decida seguir, ele já demonstrou interesse em querer se vingar de Barba Negra, o homem que matou o seu antigo companheiro Absalom. O Oda teve a oportunidade perfeita de explorar a vingança do Moria sobre o Kaido no arco de Wano, mas pelo visto ele decidiu criar um outro cenário para poder explorar melhor o Moria, agora com ele querendo se vingar na verdade do Tite. Então Gecko Moria pode tanto se envolver nos próximos eventos do país de Wano, como ainda ajudar o Luffy contra o Barba Negra. E nesse sentido, talvez o sonho de vermos o Nightmare Luffy de novo ainda esteja mais vivo do que nunca. Se você ficou até o final desse vídeo, galera, caraca, é muita coisa bacana, eu nem imaginava. Enquanto eu escrevi o roteiro, mais coisa eu ia descobrindo e mais coisa legal eu achei sobre o Moria. Então, se você ficou até o final, deixa aquele like mais uma vez, confere a sua inscrição no canal e lembra de conferir os últimos vídeos sobre o universo de One Piece que saíram nos últimos dias aqui no canal. É só clicar nos que vão aparecer na tela pra você aqui. Beleza? Até a próxima, tchau!